No Reddit existem os subreddits, que são pequenas comunidades que abordam um tema ou alguma coisa em específico, e existe um sub que se chama Let's No Meet, que é uma comunidade onde várias pessoas compartilham experiências assustadoras que tiveram com outras pessoas. Nesse vídeo eu separei 4 relatos dessa comunidade para contar aqui hoje. Antes de começar, se quiser me ajudar, pode deixar um like, comentar e se inscrever para mais vídeos nesse estilo. Sem mais enrolação, aqui vai os relatos. Quando eu tinha 22 anos, passei por uma situação assustadora enquanto estava hospedado em um hotel a trabalho. Por volta de 2010, eu trabalhava para um grupo de fotografia itinerante que fazia fotos para diretórios de igreja. Então eu estava em Harlem e na época, eu estava hospedado em um hotel junto com outros fotógrafos que se juntaram a mim. Acho que éramos 4 dos caras, uma garota e eu. Uma manhã, desci para tomar meu café da manhã e estava assistindo a TV na área de café da manhã do hotel. Alguém também estava lá, por perto, um cara. Quando ele olhou para mim, eu disse bom dia. Como faço onde quer que eu vá? Só pra parecer amigável, sabe? Ele respondeu e tivemos apenas uma troca educada. Algo que você faria com um estranho que nunca pensou que veria novamente. Ele mencionou que estava hospedado lá com sua equipe para um trabalho de construção. E eu ia sair e digo algo bem casual, tipo, tenha um bom dia, até mais. Ele disse algo como se pudéssemos sair mais tarde. Eu não pensei em nada e apenas ignorei. Tipo, sei lá, talvez. Não me lembro se foi no mesmo dia ou não, mas como eu não trabalhava até as 11 da manhã, costumávamos trabalhar das 11 da manhã até as 10 da noite, mais ou menos dependendo do tamanho da igreja e etc. Decidi tirar uma soneca, já que não dormi bem na noite anterior. Deitado no meu quarto, continuei recebendo ligações para o telefone no meu quarto. Eu nunca estava acostumado a receber ligações assim. Então eu apenas atendi. Eu dizia alô, mas ninguém respondia. Depois de algumas vezes, acabei tirando o fone do gancho e colocando ao lado do telefone para que parasse de tocar. Quando chegou a hora de levantar e saí do meu quarto e vi o cara lá no corredor. Acenei casualmente, ainda sem pensar em nada. Ele perguntou para onde eu estava indo e disse que tinha que ir trabalhar. Minha amiga apareceu, a minha amiga fotógrafa, e fui com ela até o carro dela, pois ia com ela para a igreja. Contei a ela sobre receber ligações estranhas e ela mencionou que também recebeu. Mais tarde naquela noite, houve uma tempestade. Meu grupo de fotógrafos e eu ficamos perto da porta do saguão do hotel, observando os raios. Estava trovejando e extremamente escuro. Havia chances de tornados, então estávamos nos mantendo informados uns com os outros. Eventualmente, eu vou para o meu quarto para a noite e ouço uma batida na minha porta. Eu realmente não queria atender. No entanto, atendi, abrindo a porta para ver quem era. Era aquele cara. Ele falou sobre como eu disse que poderíamos sair e disse a ele que estava muito cansado depois de tanto trabalhar o dia todo e que precisava dormir. Eu bati a porta. Agora eu não lembro se foi na manhã seguinte ou ainda à noite, mas lembro dele batendo de novo, mas eu não atendi. Fingi estar do lado de fora ou dormindo. Liguei para minha mãe e comecei a conversar com ela. Contei a ela o que estava acontecendo e, embora eu tivesse com um medo real, quase agi como se não tivesse quando eu falava com ela. De repente, eu tive uma sensação estranha. Sussurrei para minha mãe. Mãe, espera um pouco. Preciso verificar uma coisa. Eu ando na ponta dos pés o mais silenciosamente possível até a porta do meu quarto. Olho pelo olho mágico e o vejo. Então, o vejo virar a cabeça para minha porta, como se estivesse ouvindo alguma coisa. Meu coração começou a acelerar. Então, ouvi se mover para o lado. Sabe, como a parede às vezes entra para as portas. Então, há como uma reentrância no corredor para cada quarto. Bem, ele vai para a parede longe do quarto que se projeta. Acho que ele pensou que ele estava se escondendo porque tentava inclinar a cabeça em volta do canto da parte saliente, como se estivesse ouvindo alguma coisa. Eu ando para o lado mais distante do meu quarto silenciosamente e sussurro para minha mãe sobre como eu tô com medo. Liguei para a recepção para reclamar, como minha mãe sugeriu. Não me lembro se também mandei uma mensagem para minha amiga ou liguei para ela, mas ela também reclamou na recepção sobre várias ligações que recebeu. Eventualmente, nos deram novos quartos e o gerente do grupo de construção foi informado pelo hotel sobre um de seus caras e aquele cara assustador foi mandado ficar longe de nós. Eu até contei para algumas pessoas da igreja sobre a situação, que se precisássemos ficar com eles, poderíamos.
todos muito simpáticos, mas ainda todos estranhos para mim, e eu não confiava em ninguém naquele momento. Não tenho certeza do que aconteceu com ele, pois eu não o vi depois disso. Fiquei um pouco com ciúmes da minha amiga porque ela acabou com uma banheira de hidromassagem no quarto dela, e eu não. Mas tudo bem. No entanto, depois disso, fiquei mais atento e cuidadoso com quem eu conversava e com o que eu dizia. Eu moro numa cidade regional na Austrália. É relativamente grande, mas assim que você sai do centro da cidade, é praticamente tudo mato e árvores. Quando eu estava no terceiro ano, eu tinha por volta de 7, 8 anos, minha escola levou todos os alunos do ano para um acampamento em um lugar onde ficava a 45 minutos da cidade. Foi uma viagem de uma noite e todos nós estávamos super animados. Depois de um longo dia de arco e flecha, basquete, tênis e todas as outras coisas que você faz em acampamentos, jantamos e fomos pra cama. Lembro-me distintamente de rir e brincar com todos os meus amigos, antes de todos nós pegarmos no sono por volta das 11 da noite. Agora, a próxima parte eu tinha esquecido por anos, até que recentemente voltou à minha mente, e agora é a parte mais clara da minha memória. Eu costumava ter pavor do escuro, e costumava acordar várias vezes por noite. Nesta determinada instância, acordei na minha cabana por volta das 2 da manhã. Lembro-me disso porque tinha um relógio que era muito especial para mim e por alguma razão, olhar para ele e verificar as horas me confortava no escuro. Quando acordei, senti que algo estava errado. Não errado, mas estranho. Olhei ao redor da minha cabana e não vi nada de interessante, mas então fui atingido por uma sensação tão intensa de apenas olhar pela janela. Ela estava bem ao lado da minha cama. Nosso quarto ficava no segundo andar deste complexo de cabanas, então quando você olhava para a janela, tinha que olhar para baixo para ver o chão diretamente abaixo de você. Ao olhar pela janela, não vi nada, e assim que comecei a desviar o olhar, algo chamou minha atenção. Eu poderia jurar que vi algo bem abaixo da janela, quase fora de vista, se você estivesse simplesmente olhando para frente. Olhei para baixo e vi alguém. Não uma pessoa comum, mas como um tweaker, um termo para viciado em drogas. Ele era alto, talvez 1,90 a 1,93, e sua pele parecia que tinha acabado de cair no cimento. Ele estava coberto de arranhões e escoriações, e seu cabelo tinha sido todo raspado. Ele parecia ter uns 40 anos, mas acho que ele poderia ter uns 20 e poucos anos, com base em sua constituição super magra. Ele usava um moletom preto, sujo, e jeans pretos que pareciam calças de moto. Ele também usava o que parecia uma mistura entre um chapéu fedora e um chapéu de cowboy. Quando eu olhei para baixo, instantaneamente seus olhos encontraram os meus. Ele estava olhando pela janela. Ele não moveu a cabeça para lá quando me viu. Não. Ele estava ativamente olhando para aquela janela antes mesmo de eu estar lá. Ele olhava com olhos tão arregalados como se estivesse forçando todos os músculos do rosto para estourar os olhos o máximo possível. No segundo em que nossos olhos se encontraram, me abaixei e me escondi sob as cobertas. Eu queria gritar e dizer aos meus amigos, mas estava com tanto medo que não conseguia nem me mexer. Esperei sob aquelas cobertas por o que pareciam horas, até sentir que estava seguro. Eu espreitei lentamente para fora das cobertas, novamente, e verifiquei a janela. Ele ainda estava lá. Ele tinha se movido um pouco para a direita, mas ainda estava lá, olhando fixamente para a minha janela. Eu nem consegui ficar totalmente no nível da janela antes de me esconder de novo e voltar para baixo das cobertas, choramingando. Não sei como, mas consegui adormecer. Quando acordei, estava claro e todos os meus amigos estavam alegremente acordados depois de dormir. Acordei e verifiquei a janela novamente, rezando para que ele tivesse ido embora. E felizmente, ele tinha ido. Contei aos meus amigos sobre isso naquela manhã e todos riram de mim por ter tido um pesadelo. E acho que acreditei. Esqueci disso por 10 anos, mas quando voltou para mim na outra semana, percebi que não poderia ter sido um sonho. Tudo era tão real. Então, eu tenho sonhos muito estranhos. Nunca um que realmente faça sentido. Meus sonhos sempre fluem de forma tão estranha, então a consistência absoluta é quase uma prova para mim de que isso realmente aconteceu. Além disso, lembro-me especificadamente de ficar deitado sob minhas cobertas por muito tempo, algo que duvido que aconteceria em um sonho. Não tenho ideia de quem estava do lado de fora da minha janela, ou sabe Deus o que ele estava fazendo. Só espero que ele não esteja continuando com o que seja lá o que ele estava fazendo, porque aquele olhar em seus olhos me disse que o que quer que ele estivesse fazendo lá não estava brincando. Não sei o que vi, mas gostaria de ter uma resposta.
Quando eu era criança, eu era péssima com etiqueta social, ou melhor, com não compartilhar demais ou falar com estranhos, não importa quantas vezes meus pais me avisaram. Isso aconteceu quando eu tinha uns 8 ou 9 anos, mais ou menos, idade perfeita para ser super falante. Minha mãe me levou ao McDonald's com a amiga dela, que tinha uma filha, pra gente brincar na área de recreação depois de comer. Era tarde da noite, não lembro o que estávamos fazendo lá tão tarde ou o que tínhamos feito antes. Mas o McDonald's estava quase vazio, só a gente, os funcionários e um homem sentado sozinho numa mesa perto da área de recreação. Claro, sei lá porquê, eu criancinha, vendo uma pessoa sozinha, fui até ele com minha amiga para começar uma conversa. Me apresentei e apresentei ela, comecei a falar dos meus interesses, da minha escola, um monte de coisa que eu não lembro direito. Não lembro dele respondendo também, mas a gente acabou deixando ele em paz. Depois que ele ligou para alguém no celular e começou a falar outro idioma, eu não o reconheci e não lembro em detalhes o suficiente para chutar agora. Eu e minha amiga continuamos brincando até o homem ir embora. Aí, umas horas depois, um cara grandão e uma menina pequena, mais ou menos da nossa idade, entraram no McDonald's. A menina correu até o vidro que separava os balcões da área de recreação e gritou meu nome toda animada. Fui até lá, mesmo sem reconhecê-la. Ela começou a me contar um monte de coisas sobre mim, dando a entender que me conhecia e que eu tinha esquecido dela. Ela queria que eu saísse para ficar lá com ela. Agora adulta, eu percebo que as coisas que ela estava dizendo eram as coisas que eu tinha contado pro homem no telefone. Eu, criança, ingênua e desavisada, estava pronto para ir com ela quando minha mãe finalmente entendeu e correu para me pegar. Ela me arrastou pela outra saída até o carro. Ela estava claramente apavorada e estressada. Eu estava confusa e me perguntando por que ela não deixava eu ficar com aquela menina. Minha mãe não respondeu e saiu resmungando do estacionamento. O homem com a menininha entrou no carro dele, pelo que a gente viu quando saímos, e começou a nos seguir. Minha mãe entrou em várias ruas diferentes, longe de casa, até perdê-los. Eu estava em sério apuros quando cheguei em casa e ela me explicou que aquilo provavelmente era um plano de sequestro e que eu precisava mesmo parar de contar informações pessoais para estranhos. Eu não entendia como uma menina da minha idade estaria envolvida em sequestrar outra criança, sem falar que eu não entendia a motivação do sequestro também. Agora eu entendo. Essa foi uma situação realmente horrível que eu escapei por pouco. Se não fosse pela minha mãe, eu também poderia ter metido minha amiga numa enrascada. Essa história tá gravada na minha mente e mexe tanto comigo que me dá vontade de chorar só de lembrar. Quando eu era pequeno, uns 7 anos, eu dormia na cama com 2 dos meus irmãos. Por isso, eu geralmente preferia dormir no sofá da sala. A gente morava numa casa pequena, num bairro meio complicado da cidade. O sofá ficava numa salinha, bem em frente à porta. Uma noite, eu acordei com uma luz piscando pelas frechinhas do alto da porta. Depois de um tempo, eu percebi que era uma lanterna e o feixe estava varrendo o quarto. Eu era só uma criança, mas morando numa área complicada. Eu sabia o que significava. Alguém estava dando uma olhada na minha casa. O feixe passou lentamente pela TV e pelo computador da família. Apesar de sermos pobres, a gente tinha um computador bom na época, porque meu avô trabalhava na IBM. O feixe continuou varrendo o quarto e parou na minha cara. Aí quando o feixe parou na minha cara, ficou lá por vários segundos. Tipo se o possível invasor tava pensando se valia a pena roubar uma casa com uma criança dormindo no sofá. Depois desse tempão, o feixe apagou. Eu fiquei deitado no escuro, congelado, sem ouvir nada. Fiquei acordado até o amanhecer. Eu achava que era o único jeito de saber se a gente estava salvo. Décadas depois, eu contei pro meu pai. A coisa mais assustadora de contar pra ele foi que ele não se surpreendeu muito. Pra quem tava espiando a minha casa no escuro, vamos evitar um encontro.